Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos ter aqui, depois da nossa palavra, nós vamos ter um tempo de celebração, né, da renovação ali do casamento dos nossos irmãos queridos, Alexandre e Simone, que estão vivendo uma ressurreição no casamento deles. Amém? Acho que tem muito a ver com o que a gente vai compartilhar hoje da palavra. Enfim, o Senhor faz as coisas perfeitas, né? Deus é muito bom. Então, depois da palavra, você está convidado aí para participar desse momento também, de celebrar conosco em família aí, pela vida dos nossos irmãos, por aquilo que eles têm vivido e por toda essa vida juntos, e que diante de todo esse tempo juntos, eles têm vivido algo novo no Senhor, e isso serve principalmente para nós de muita inspiração, nós que somos casais um pouco mais jovens, né? Não com tão pouco tempo assim, não tão jovens, mas nós temos outros casais aqui mais jovens, e serve de uma inspiração para nós, porque Deus sempre tem algo novo. Deus sempre tem algo novo para nós, sempre tem algo novo. Deus sempre tem uma renovação para nós, amém? Na semana passada, nosso querido pastor Vitor ministrou aqui sobre a Páscoa, sobre a crucificação, a ressurreição de Jesus, e o Senhor direcionou para que possamos falar um pouco mais sobre a ressurreição, até porque o próprio Jesus, depois de ressurreto, passou muitos dias com seus discípulos, ministrando sobre o reino de Deus. Então acredito que tem algo além para a gente aprofundar sobre isso, e para mim a ressurreição, ela é o tema central das Escrituras, principalmente do Novo Testamento. Nós vemos que os discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos e meio não entenderam muita coisa antes da ressurreição. Eles caminharam com Jesus e parecia que muita coisa para eles não fazia sentido. Eles estavam lá, viam milagres, viam Jesus falar para multidões e o coração deles arder e tudo mais, mas parecia que faltava algo. Então eles olhavam Jesus e para muitos ele era um grande profeta, um grande homem de Deus, um grande mestre, mas quando eles, diante do Cristo ressurreto, aquilo impactou toda a vida deles. Aqueles homens que antes eram temerosos, duvidosos, passaram a se entregar, a pregar o evangelho com coragem, com intrepidez, e que não tinha nada que importasse mais para eles do que compartilhar da ressurreição de Jesus Cristo. Então ela é algo central para a nossa fé, para nós que somos cristãos. A ressurreição é algo central. O apóstolo Paulo vai dizer que se Jesus Cristo não ressuscitou, em vão é nossa fé. Ou seja, de nada vale o nosso cristianismo sem a ressurreição. Então, eu creio que é importante nós compreendermos de como a ressurreição afeta a nossa vida hoje. Porque talvez nós estamos ali como Marta e Maria, quando encontra Jesus e Jesus chega e ela fala para eles: mestre, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus fala: mas aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí elas dizem: ah, eu sei, Senhor, que ele ressuscitará nos últimos dias. E Jesus fala: não, isso é para agora. Então existe sim uma dimensão da ressurreição, de algo que está por vir, de algo que está por vir quando morrermos, ou quando Cristo voltar, e então nos levar com Ele e nos dar novos corpos. Mas existe uma dimensão da ressurreição que é para hoje. Uma dimensão da ressurreição que precisa afetar o nosso dia a dia, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como fazemos amizades, a maneira como nos relacionamos com as pessoas e com Deus. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias aí, ou ligar, depende da sua Bíblia, em Lucas.
Lucas capítulo 24. O Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 1. A minha versão que eu estou aqui é NVT, mas acompanhe na sua versão aí, ou acompanhe aqui também se você não achar, que o nosso NVT, tá? Quem já achou, diga amém. Amém, bastante gente achou. Então vamos seguir aqui, compartilhar o que o Senhor tem para nós aqui na sua palavra. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus, e voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e todos os outros que haviam acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que o acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e, correndo até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Até aqui, por enquanto. É incrível essa passagem, ela nos diz muitas coisas, né? E uma delas é o assombro das mulheres diante da ressurreição de Jesus. Porque aos nossos olhos naturais e humanos, o que nós vemos é que a pessoa morre, é sepultada e pronto. É isso que acontece. Isso acontecia há 2000 anos atrás, acontece hoje, e é assim que acontece, pelo menos o ciclo natural da vida após a queda do homem. E diante de tal acontecimento, diante de tal maravilha que Deus estava fazendo ali naquele tempo, elas ficam assombradas, maravilhadas. Elas caem em adoração a Jesus. Nós temos outros relatos em que elas seguram até os pés de Jesus em adoração, e Jesus fala: não, calma, não me segurem, vai lá contar para os meus irmãos que eu ressuscitei. Sabe, a gente precisa ter essa sensação de assombro, de olhar para aquilo, de se maravilhar com aquilo que Deus está fazendo. Por vezes, a gente tem se acostumado a uma vida apática diante do Senhor. A gente tem se acostumado, a gente tem visto o desenvolvimento de ciência, de tecnologias, de construções, e tudo isso é bom. Tudo isso é bom para a sociedade, é bom para a vida das pessoas, de trazer mais conforto, de trazer uma série de questões, mas às vezes tudo aquilo que nos cerca hoje, principalmente nós que vivemos em grande cidade,
tudo aquilo que nos cerca parece que nos tira, sabe? O assombro daquilo que Deus fez, da criação de Deus, de olhar, né, de repente para o mar, de olhar para grandes florestas, para grandes canyons e ver como isso se formou. Quem foi o criador disso? Porque os dos prédios, das construções, do estádio, tudo isso a gente sabe quem construiu. Mas tem muitas coisas que nós não sabemos, e quando nós só temos contato com aquilo que o homem tem construído por meio da graça de Deus, nós parece que perdemos esse senso de adoração para aquilo que Deus criou. Eu já há um certo tempo moro em apartamento, e o nosso apartamento é alto. Nós mudamos para um pouco mais alto, inclusive. E às vezes quando estou no trabalho, enfim, a maioria dos dias eu trabalho de casa, e estou no trabalho e tal, e parece que as coisas não estão acontecendo e tal. Às vezes eu paro, vou lá na sacada e olho para aquilo, eu falo, como eu sou pequeno diante de tudo isso. Eu não tenho controle de todas as coisas, mas eu me submeto ao controle do meu Criador, do meu Senhor. Sabe, porque no trabalho, todos nós aqui, a maioria de nós que trabalha, no trabalho você não é pago para abraçar o mistério, abraçar aquilo que você não consegue explicar. No trabalho você é pago para resolver os problemas. Você é pago para dar soluções. Você é pago para desenvolver soluções e resolver problemas de outras pessoas. E talvez esse contato diário com tudo isso vai nos tirando essa sensação de eu não estou no controle, é o Senhor que está no controle. Eu sou dependente da graça dele. E todos os talentos, as capacidades que Ele dá e Ele coloca em mim para inclusive resolver esses problemas, é pela graça dEle. Não é o quanto eu sou bom, o quanto eu sou especial, o quanto eu tenho me dedicado, mas é por causa da graça dEle. Então a ressurreição, ela vem trazer para nós esse sentimento de, diante da realidade, diante das circunstâncias, saber que tem coisas que nós não vamos conseguir explicar. Saber que tem coisas que vão fugir da nossa mente cartesiana, racionalista. Saber que tem coisas que nós não teremos explicação. E ter coragem de abraçar isso e falar, ok, Senhor, amém. O que o Senhor quer de mim diante dessa situação? Quer que eu vou contar para alguns amigos? Ainda que eles não acreditem. Porque as mulheres chegaram lá para os discípulos, Jesus tinha sido crucificado. A gente precisa olhar para isso, sabe? Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha dito que isso iria acontecer, e as mulheres chegam lá para Jesus e eles não acreditam. Tipo, vocês estão inventando essa história. E talvez isso vai acontecer com a gente vai falar as coisas e as pessoas vão falar, não, isso aí que aconteceu com você não existe. E tá tudo bem, porque o Cristo ressurreto vai aparecer para elas também. É isso que a gente tem que pedir. Senhor, ela não está acreditando. Talvez você tenha compartilhado o Evangelho com alguém e essa pessoa tem se fechado, seu coração tem se fechado, e talvez ela comece a olhar até com desprezo para você. O caminho talvez não é mais esforço, mas é, Senhor, revele-se a ela. Que ela possa ter encontro com Cristo ressurreto. Que ela possa, ao eu compartilhar a palavra do Senhor com ela, o coração dela possa arder de tal forma que ela não consiga mais resistir. Porque não somos nós que convencemos as pessoas, é o Espírito Santo. Nós somos apenas o mensageiro. E muitas vezes maus mensageiros. Mas o Senhor dá graça para nós, para que a gente possa compartilhar do amor, da bondade dEle, para que ao caminhar com as pessoas no dia a dia, elas possam ver em nossas atitudes a encarnação do Evangelho. Porque Jesus não apenas ressuscitou, mas antes disso Ele encarnou. Então nós precisamos inclusive também encarnar essa mensagem,
de mostrar que de fato naquilo que cremos, porque a maneira que vivemos é que vai mostrar no que cremos. Não é o que falamos, mas é a forma como vivemos. Então que as pessoas diante disso elas possam testemunhar do Cristo ressurreto em nossas vidas, da dimensão da ressurreição que tem impactado o nosso dia a dia, que tem impactado a nossa forma de viver, de nós não nos desesperarmos mais diante dos problemas, porque para mim parece que os cristãos estão diante dos problemas e estão desesperados. Mas se Jesus venceu a morte e ressuscitou, por que esse desespero? Por que vamos nos desesperar diante de qualquer notícia? Não que as circunstâncias da vida não vai gerar impacto em nós, mas não pode causar desespero. Se está causando desespero em nós, é bem provável que nós não estamos entrando na dimensão do reino de Deus. Nós continuamos vivendo na vida daquele que ainda não morreu e não ressuscitou. Nós continuamos vivendo a partir dos nossos olhos humanos e não a partir da realidade do reino de Deus que foi inaugurada a partir da ressurreição de Jesus. Uma nova realidade foi inaugurada. A morte foi vencida. E isso precisa impactar, isso precisa entrar no nosso coração. Essa dimensão da ressurreição precisa impactar a nós de tal maneira de que, diante de acontecimentos que às vezes as pessoas estão se desesperando, nós permaneceremos confiando no Senhor. Porque quando tudo está indo bem, é muito fácil testemunhar do que Deus está fazendo. Mas as pessoas vão olhar para nós quando as coisas começam a dar errado. Quais são nossas atitudes diante de situações que nós olhamos? Mas você é cristão, filho de Deus, por que isso acontece? Jesus foi crucificado numa cruz. Você está vivendo muito menos do que isso. Então sim, problemas acontecem na vida dos cristãos. Passaremos por dificuldades, por luta. Na verdade, essa foi a promessa de Jesus. Vocês vão passar por dificuldade, vão passar por luta. Mas tem uma coisa, eu estarei com vocês. O Cristo ressurreto estará conosco todos os dias das nossas vidas, se nós de fato confiarmos nele. Nós só precisamos olhar para o lado e falar: tá certo, meu Senhor, tá certo. E aí tem outro aspecto da ressurreição que para mim é incrível. Jesus, ele ressuscita, e eu não sei porquê, não sei se você já se perguntou isso, mas eu não sei porquê Jesus não foi lá na casa de Pilatos. Olha, vocês não me crucificaram? Estou aqui. Não adiantou. Por que ele não foi lá? Por que ele não foi lá lá no templo, chamou Anás e Caifás e falou assim: não resolveu. Não resolveu o que vocês fizeram. Jesus não fez isso. E às vezes nós estamos colocando as nossas expectativas, inclusive, nos poderes políticos, achando que é de lá que vai vir a solução, e não das mãos de Deus. Sabe o que Jesus fez? Jesus ressuscitou. Isso está na continuação de Lucas 24. Ele ressuscitou e tinha 2 discípulos que estavam indo embora para casa. Estavam a caminho de Emaús. Eles tinham saído de Jerusalém, Jesus estava crucificado e eles estavam indo para Emaús. E esses 2 discípulos, eles estavam lá pensando: nossa, Jesus era um grande mestre, um grande homem de Deus, um grande profeta. Nós tínhamos a esperança de que ele seria o Messias e iria reinar. Mas Roma venceu ele. Roma crucificou ele. Ele tinha tanto poder, ele fazia tantos milagres, e ele não se salvou. Ele não salvou a si mesmo. E agora? A nossa esperança estava nele, e agora estamos sem esperança.
E aí Jesus encontra eles e fala: para onde vocês estão indo? O que está acontecendo? E aí eles para Jesus, né? É incrível, né? Você não está sabendo? Você é o único aqui que não sabe de nada do que está acontecendo? Jesus, me conta, fala mais, né? Quero saber o que está acontecendo. Aí parece que eles estavam sem esperança, desesperado, sem Instagram, sem internet. Ele não usava, Jesus não tinha essas coisas, né? Então ele não se atualizava. E aí Jesus começa a compartilhar da palavra. Não, mas é como se... Peraí, vocês não liam as escrituras? Vocês só estavam lendo parte das escrituras que vocês queriam. É isso. Vocês só estavam lendo sobre o Cristo que viria reinar e tomar todo o reino. É só isso que vocês estavam lendo. Mas vocês não leram Isaías? Deixa eu ensinar para vocês. Vocês não leram Moisés direito? E aí Jesus começa a compartilhar com eles. Jesus começa a compartilhar com eles. E depois eles dizem que o coração deles ardiam. Sabe? Era uma mensagem poderosa. O fogo queimava no coração deles. Mas eles ainda não conseguiam enxergar. E aí chega um certo ponto, Jesus vai para um lado, eles estão indo para o outro, e eles chamam: vem cá, vamos comer com a gente. Estava tão boa a mensagem que você estava compartilhando com a gente começou até a ter um pouquinho de esperança. E aí, Jesus é convidado para a casa deles. Então tem essa dimensão também de coisas que nós não sabemos explicar, porque eles só foram entender depois, de convidar Jesus para estar conosco. Jesus encontrou aqueles amigos, Jesus sentou à mesa com eles, e Jesus, que era o convidado, ele pega o pão e o vinho. Jesus é sempre o anfitrião, mesmo sendo convidado. Você acha que convida Jesus, mas no fim você é o convidado. Você acha que nós convidamos Jesus para estar aqui nessa manhã, mas na verdade é nós que somos convidados por Ele para estar aqui. Você acha que você convida Jesus para sentar à sua mesa? É Ele que te convida: vem cá, filho, senta à mesa comigo. E aí então, aquele que é convidado parte o pão. E aí quando ele parte o pão, parece que tem uma dimensão que só Jesus sabia partir o pão de alguma maneira. E a hora que parte o pão, os olhos deles são abertos. A hora que Jesus parte o pão, as coisas começam a fazer sentido. Ele fala: nosso coração estava queimado. E eles vão relatar que algumas mulheres disseram que tinham encontrado com ele. Então eles já até sabiam notícias da ressurreição, mas eles ainda assim não acreditaram. Mas quando Jesus parte o pão, quando o convidado senta à mesa com eles e se torna o anfitrião, e parte o pão com eles, senta à mesa, os olhos deles são abertos. Os ouvidos deles são abertos. A mente dele agora começa a fazer sentido as coisas. Parece que tudo se encaixa. Sabe, Jesus, ele não veio começar um novo partido político. Jesus veio formar uma família. Jesus veio fazer amizade, de amigos verdadeiros, de amigos que o seu coração está queimando para estar na presença dele. Por isso que quando Maria senta e quer ouvir o que ele tem para compartilhar, ele diz: Marta, Marta, essa parte não será tirada. Senta aí também. Por que você não senta um pouquinho? Você está tão desesperado com tudo que está acontecendo. Você está tão apavorado e quer dar conta de tudo. Deixa eu te falar, Marta. Você não vai dar conta de tudo. Você
não vai dar conta de tudo. Não tem como. Não tem como dar conta de tudo. As mães que estão aqui, vocês não vão dar conta de tudo. Eu sei que o coração de vocês é para dar conta de tudo. Vocês, mais do que nós, carregam uma responsabilidade de querer dar conta de tudo. Vocês não vão dar conta de tudo. E está tudo bem. Sabe, nós precisamos confiar em Jesus. Confiar que é Ele que cuida de nós. Que é Ele quem cuida dos nossos filhos. Na verdade, os filhos são deles e não nossos. Nós só estamos cuidando dos filhos que Ele confiou a nós, para guiá-los na vontade dEle. Porque se os filhos são nossos, são filhos da nossa carne e eles estão perdidos. Mas se eles são filhos de Deus, eles já estão salvos. E nós só temos o trabalho de não atrapalhar o que Deus vai fazer na vida deles. De alguma forma cooperar com o que Deus vai fazer, direcioná-los. Serviço de casa não acaba nunca. Você vai lá, principalmente quem tem criança, você vai lá, arruma, deu 10 segundos, já está tudo bagunçado. Você contrata uma faxineira, ela vem lá, limpa, passa o dia faxinando. Ela foi embora 4 horas, 5, 6 horas já era. Parece que não veio ninguém aqui. Então, se nós quisermos dar conta de tudo, nós estaremos enfadados o tempo todo. Viveremos cansados. Só que Jesus nos convida para descansar nele. Um dos mandamentos, que é o ponto central ali da lei, é sobre descanso. É sobre aquele povo que vivia numa cultura de agricultura, de plantar, de trabalhar o tempo todo. Vai falar, ó, tem um dia que vocês não vão trabalhar. Tem um dia que vocês vão descansar. Porque Deus dá os seus enquanto eles dormem. Nós precisamos crer nisso, que não é a força do nosso trabalho, a força da nossa capacidade, não é a nossa virilidade, a nossa saúde, né? Porque às vezes a gente até repete isso, como se fosse algo bom, né? O importante é ter saúde. Não, o importante é ter o Espírito Santo dentro de nós. Ainda que não tenhamos saúde, o importante é que Ele esteja dentro de nós. Eu estava ouvindo um podcast, um missionário compartilhando, né, ele está na Bósnia, e ele compartilhando um pouco da vida dele, e ele faz missão na Europa tal, e numa dessas viagens ele sofreu um acidente, e ele tinha acho que 57 anos quando ele sofreu o acidente, agora ele está com 62 anos, e aí, a família dele queria que ele voltasse, não, fica no Brasil, vem para o Brasil e tal. Ele, o que eu vou fazer no Brasil? Meu coração está lá. Mas você está de cadeira de roda agora, vai precisar dos outros. Ele falou, cuidei de um monte de gente lá, eu sei que tem gente que vai poder levar a minha cadeira. Vai poder me levar para os lugares para que eu possa continuar compartilhando do Evangelho. Sabe, então o importante não é ter saúde. O importante é ter um coração queimando por Jesus. O importante é ser apaixonado por Ele. O importante é encarnar a ressurreição e olhar e falar, nada vai me paralisar. Nada vai paralisar aqueles que carregam o Espírito Santo de Deus. Paulo estava na prisão, podia falar, nossa Senhor, estou compartilhando o Evangelho e o Senhor me coloca aqui. Ele não, está lá na prisão e adorando ao Senhor e adorando, e as cadeias abrem. Então, agora a cadeia abriu, agora é para mim ir embora mesmo. Paulo não, ele fica, fala, não, o Senhor me enviou aqui para compartilhar o Evangelho com aquele que estava de fato preso. Porque quem estava preso naquela situação era o carcereiro e não Paulo. Paulo era livre dentro da prisão. E o carcereiro era preso. E Paulo foi lá para libertar ele. E talvez era aquele que estava chicoteando Paulo. E agora aquele que estava antes poderia estar chicoteando e jogando. Você fica compartilhando essas coisas aí. Fica aí. Está limpando as feridas de Paulo. Porque na casa dele chegou salvação.
porque o Evangelho foi compartilhado com eles. Talvez são circunstâncias fáceis que nos atrapalham de compartilhar o Evangelho. Às vezes a gente acha que são as dificuldades, mas não. Talvez sejam as facilidades que nos atrapalham de compartilhar o Evangelho. Talvez sejam quando tudo aparentemente está dando certo, que nos leva para um lugar de mornidão, de apatia. E eu não estou falando isso para vocês não, eu estou falando isso para mim também. Para todos nós. Porque todos nós precisamos dessa consciência, dia após dia. Por isso Jesus fala assim, não pega a sua cruz uma vez, ele fala, todo dia, toma a sua cruz e siga-me. Porque essa é uma prática diária. Todo dia nós vamos ter que tomar a decisão de seguir a Cristo. Todo dia nós teremos que falar assim, mais um dia, Senhor, eu quero caminhar contigo. Mais um dia, Senhor, eu quero caminhar contigo. E tem um aspecto da ressurreição que, como eu disse, ele não foi lá na casa de Anás e Caifás, mas ele foi ter com seus amigos. E isso faz com que nós, que temos o Espírito Santo dentro de nós, não possamos mais terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Não pode haver intermediários no nosso relacionamento com Deus. Nós, como os pastores, aqueles mestres, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, todos eles têm um serviço: te levar para um relacionamento com Deus. O nosso papel não é ficar no meio, na relação, Deus fala para você fazer isso, tá bom? Deus, ele está vivendo isso. Não é esse. O nosso papel é, existe um caminho aberto para você ao Santo dos Santos. Existe um caminho que foi aberto por Ele. O véu foi rompido. Não existe mais uma elite religiosa. Não existe mais os super sacerdotes. Não existe mais. Todos vocês são sacerdócio real. Todos vocês são filhos, são reinos e sacerdotes, reis e sacerdotes. Não existe uma elite religiosa, os superes espirituais. Só existem os amigos de Jesus. Aqueles que para e quer ouvir o que Ele tem para falar. Aqueles que compartilham das suas dores, das suas dificuldades, da sua luta diária. Aqueles que, de fato, querem ouvir o que Ele tem para dizer. Aqueles que não se acomodam na sua maneira de viver atual, mas fala: Jesus, me transforma. Eu não quero mais pecar dessa forma. Eu não quero mais viver uma espiritualidade apática. Eu não quero viver mais essa mornidão. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero viver como esses homens que, ao olhar o Cristo ressurreto, viveram. Eu quero ser como Paulo, que caiu do cavalo diante do Cristo ressurreto, e a vida daquele homem nunca mais foi igual. Ele se entregou para compartilhar do Evangelho. Mesmo diante de prisões, mesmo diante de açoites, esses homens não pararam. Que sejamos assim nós também. Que às vezes diante da traição, diante das injustiças, a gente olha e fala: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Que diante da traição e das injustiças nós possamos olhar para Jesus e falar assim: Ele sabe o que eu estou sofrendo, porque Ele sofreu. E se nós compartilhamos o seu sofrimento, compartilhamos da sua morte, nós compartilharemos também da sua ressurreição e da nova vida nele.
O que Jesus tem para nós é uma nova vida. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6 sobre isso, em que Cristo ressuscitou e agora o pecado não nos domina mais. E se o pecado não nos domina mais, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais pecadores, nós somos filhos de Deus, libertos pela ressurreição de Jesus Cristo. Isso não significa que somos perfeitos e não vamos pecar, mas nós não somos mais dominados pelo pecado. Porque uma coisa é certa, se nós estamos vivendo com o Espírito Santo dentro de nós e entrega ao pecado, tem alguma coisa dessa conta que não faz sentido. Não tem como, gente. Se o Espírito de Cristo, que ressuscitou dos mortos, agora habita em nós, se o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo agora habita em nós, não tem como nós vivemos entregues ao pecado e Ele falar, tá tudo bem, vive a sua vida aí, não pega nada, isso não tem problema. Não tem problema sim. O Espírito vai nos incomodar, aquilo vai começar a arder no nosso coração e vai nos incomodar e falar, não posso viver dessa forma. O Espírito Santo vai nos incomodar. Você não pode continuar sendo egoísta assim, orgulhoso desse jeito. Você não pode continuar sendo muquirana. Você não pode continuar sendo maldoso, se aproveitando das pessoas. Você não pode continuar. O Espírito Santo vai nos incomodar. Você não pode continuar fazendo o que você está fazendo. Mas esse mesmo Espírito Santo vai dizer, se arrependa. Vem cá, vamos conversar. Ele não é aquele que vai te acusar e vai te falar, você está fazendo isso, e deixa você ali. Ele fala, você está fazendo isso, mas vem cá, se arrependa. Eu já venci isso. Eu venci o pecado. Eu venci a morte. Vem cá. Quando você sentir vontade de fazer isso, busque a mim. Em vez de fazer isso, vem conversar comigo. Vamos sentar à mesa juntos. Vem cá. Eu estou aqui na sua cama. Eu estou no seu quarto. Eu estou na sua mesa. Aonde você está, eu estou. Então Ele não é aquele que nos acusa e nos condena, mas Ele é aquele que se entregou por nós, para que nós sejamos perdoados e possamos recomeçar dia após dia. Se você precisa recomeçar hoje, recomece hoje. E se amanhã você de novo tropeçar nas mesmas coisas, não desista. O Evangelho não é para aquele que vence todos os dias, mas para aquele que persevera e não continua caído no pecado, mas que decide lutar contra o pecado. Existe uma guerra dentro de nós. Antes nós estávamos totalmente entregues pelo pecado, mas agora com o Espírito Santo existe uma guerra dentro de nós. Nós estamos em guerra contra a nossa natureza pecaminosa, e o Espírito Santo vai nos dar força. O Cristo que ressuscitou vai nos dar o poder necessário para enfrentar todos os desafios que nós temos. Nós só precisamos continuar dependentes dele dia após dia. Que todos os dias, ao dormir e a se levantar, nós possamos olhar e falar, Senhor, caminha comigo hoje. Me dê a direção para ser aperfeiçoado pelo Teu Espírito Santo. Sabe esses lugares escuros do meu coração? Onde ninguém vê. Onde as pessoas olham e parece que está tudo bem. Está tudo dando certo. Mas o Senhor sabe que não está. O Senhor sabe que tem coisas no meu coração que precisam ser transformadas. O Senhor sabe que tem desejos em meu coração e em minha mente que vai contrário à vontade do Senhor. Me transforma, Jesus. Eu quero ser como o meu Senhor.
me transforma dia após dia. Eu não quero continuar sendo o mesmo. Não, eu não quero. Eu quero ser como o meu Senhor. A nossa natureza pecaminosa não é mais desculpa. O nosso passado, a criação dos nossos pais, a nossa personalidade, elas não são desculpas. Não são. Nós não temos mais desculpas. Nós só temos arrependimento e perdão dele. E clamar: Senhor, nos transforme. Nos transforme. Quero te convidar a fechar os seus olhos por alguns segundos para que a gente possa orar diante daquilo que o Senhor compartilhou conosco nessa manhã. Que você possa orar com as suas palavras, que você possa falar com Ele agora, nessa manhã. Que você possa se render a Ele. Ele já conhece os nossos pecados. Ele já conhece as nossas fraquezas. Mas nós precisamos compreender. E nós precisamos compreender também o poder do nosso Deus. O poder do Espírito Santo que habita em nós para vencer todas as limitações que estão diante de nós. Pai, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor venha, Deus. Venha trabalhar no orgulho do nosso coração, Jesus. Venha trabalhar em nós que queremos ser sempre independentes. Queremos andar pelas nossas próprias forças, Jesus. Que possamos todos os dias nos lembrar que somos dependentes da sua graça e da sua bondade, da sua misericórdia. Jesus, nos ajude a tomar a nossa cruz. Nos fortaleça a cada dia a tomar a nossa cruz e seguir a Ti, Deus. Não permita vivermos de forma apática diante da Sua presença, Jesus. Não permita viver uma vida inteira sem sentido. Nós não estamos aqui, Deus, para trabalhar e nos sustentar. Nós estamos aqui para adorar o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para manifestar o Seu reino, para estabelecer, Senhor, aonde chegarmos, Pai, o Teu reino, Deus. Nós estamos aqui para ser instrumentos de vida, de restauração, de salvação, Senhor. Por isso, salva-nos primeiro, Senhor. Por isso, Pai, traz em nós um avivamento, Deus. Traz em nós um avivamento. Traz um avivamento na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. E, Senhor, aonde chegarmos, Senhor, que ali haja vida e não morte, Deus. Assim como o poder do Espírito Santo que trouxe vida ao Cristo que estava morto, seja assim nas nossas vidas. Que o Espírito Santo traga novidade de vida em nós, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos mensageiros das boas notícias de Jesus Cristo, Deus. E não mensageiro das más notícias que estão acontecendo no mundo, Deus. As más notícias serão oportunidades para nós falarmos da boa notícia, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê coragem, Deus. Que o Teu amor que está em nós lança fora todo medo, Deus. E que o medo não nos paralise, mas o Teu Espírito, Pai, nos conduza a dar passos em frente, Deus. A enfrentar os problemas e as dificuldades que estão diante de nós, Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Nós queremos ser Seu amigo, Jesus. Que o Senhor possa ser o nosso melhor amigo. E que seja aquele que caminha conosco dia após dia. Que nós possamos discernir a Sua presença dia após dia, aonde o Senhor nos colocar, Deus. Que nós possamos parar e olhar. O Senhor está conosco aqui. O Senhor está conosco aqui.
o Espírito Santo está comigo aqui. Então, diante dessa pessoa, diante desse problema, diante dessa circunstância, diante de um tempo de alegria, de felicidade, de celebração, o Senhor está conosco aqui. Nós te agradecemos, Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo Cristo enviado por nós, para morrer pelos nossos pecados, mas para ressuscitar, para nos dar uma nova vida. Ele não veio só pagar pelos nossos pecados, mas Ele veio nos dar uma nova vida, e que nós possamos viver agora então, na dimensão da realidade do reino de Deus. Que estejamos, Pai, preparados com as armaduras que o Senhor nos deu, e lutarmos com as armaduras do Senhor, e não com as nossas, não com as armaduras e armas dos homens, mas com as armaduras e armas do Senhor, para enfrentar todos os desafios das nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Nós te agradecemos, Senhor. E é isso. É um tempo de renovação. E nós vamos viver aqui de forma mais clara. Então, essa palavra tem tudo a ver com o que vai acontecer agora. Pode vir aqui, Simone e Alexandre, por favor. Não? Não.